Estamos iniciando mais um programa Evidências, o programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Se você quiser entrar em contato conosco, nos mande um e-mail, evidências@novotempo.org.br. Afinal de contas, por que existem tantas leis? Leis de trânsito, leis para pedestres, leis para pessoas que transitam pelas ruas, até mesmo leis que parecem que tolhem a nossa liberdade. Quando vamos de um país para outro, encontramos mais leis e algumas leis totalmente estranhas e diferentes aos nossos costumes. De onde surgiram essas leis? Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, vai nos responder essas perguntas. Na verdade, ele vai nos falar sobre o famoso Código de Hammurabi, que foi descoberto em 1902 por arqueólogos. Esses arqueólogos descobriram esse código de leis com cerca de 250 leis. Afinal de contas, Dr. Rodrigo, de onde surgiram tantas leis? Será que algumas dessas leis estão descritas na Bíblia Sagrada? Elas existem desde a época de Abraão, desde o passado, ou até mesmo desde a época de Hammurabi? Com vocês, Dr. Rodrigo Silva. Leis e regulamentos existem para organizar a sociedade. Foi por isso que o mundo sempre esteve cheio delas. Segundo a Bíblia, o próprio Deus Criador instituiu sua lei antes do pecado para manter organizado o universo e todas as suas estruturas de uma maneira perfeita. Entretanto, há governos e administradores que instituem algumas leis ou algumas regras, no mínimo estranhas. Em Roma, por exemplo, Calígula decretou que o seu cavalo deveria ser o primeiro-ministro. Carlos Magno proibiu as mulheres de aprenderem a ler e Napoleão também baniu o salto alto do Palácio de Versalhes porque temia que as pessoas de sapato alto sobressaíssem à sua baixa estatura. Agora, se você acha que isto é coisa do passado, veja algumas curiosas leis do nosso tempo organizadas em lugares espalhados ao redor do mundo. Na Finlândia, as pessoas só podem se casar se souberem ler. Na Grécia, quem estiver dirigindo com trajes fora da moda poderá ter a sua carteira apreendida. Na Suécia, os pais poderão ser presos caso chamem a atenção ou envergonhem seus filhos em público. Na Micronésia, os homens estão proibidos de usar gravatas. No Japão, é proibido comer arroz produzido noutro país. Na Índia, uma pessoa pode ser condenada à prisão caso atropele acidentalmente uma vaca. Algumas dessas leis, é claro, já foram revogadas ou valem apenas para uma parte do país mencionado. Mas o fato é que, alguma vez, elas estiveram em vigor para vexame de quem as instituiu. O Brasil também não fica de fora. Certa prefeitura resolveu promover luta oficial pelo falecimento de um bode que pertencia ao prefeito local. Noutra cidade, a Câmara de Vereadores aprovou verba para a construção de uma pista para pouso de discos voadores. Nos Estados Unidos, cada cidade e estado tem suas leis próprias. E, apesar de ser um país tão avançado, lá também é possível encontrar tais leis esquisitas. Veja essa coletânea de regras absurdas colecionada por um estudante de direito da Califórnia. É proibido sapos coacharem depois das 11 horas da noite. Isso foi em Memphis, no estado do Tennessee. Tirar os sapatos dentro do teatro também é proibido, caso se tenha chulé. Isso foi no estado de Illinois. Comprar sorvete depois das 6 horas da tarde também estava proibido em Newark, New Jersey. Entrar no teatro menos de 4 horas depois de ter comido alho também estava proibido. Isso foi em Gary, no Indiana. Também foi proibido andar de bicicleta dentro da piscina, em Baldwin Park, na Califórnia. Colocar um gambá na mesa do seu chefe também é proibido em New Bedford, Massachusetts. Mas, a despeito de alguns políticos e monarcas excêntricos do presente e do passado,
a história também registra a administração de bons reis, que elaboravam bons decretos com o único fim de proporcionar o bem geral para os seus súditos. Um desses foi o famoso rei Hammurabi, que governou o primeiro império babilônico em cerca de 1792 a.C. Seu nome, conforme o costume da época, elogiava uma divindade adorada pelos amorreus chamado Amu. Hammurabi, portanto, significa Amu é grande. São as famosas cartas de Mari, pequenos tabletes de argila contendo inscrições antigas, que nos oferecem a mais rica fonte de informações sobre este rei. Elas o apresentam como um notável administrador, preocupado sobretudo com o bem-estar dos homens. Hammurabi era um rei que dava atenção aos pobres, criava recursos para ajudar os que eram vítimas de calamidades naturais. Ele construiu grandes sistemas de irrigação nas regiões desérticas orientais, de modo que seu governo quase não teve problemas de enchentes ou estiagem prolongada. O reino de Hammurabi estendia-se desde os sopés das colinas de Zafros até o curso médio do rio Eufrates. Quando ele assumiu o trono, após a morte de seu pai, o rei Sin-Muballit, a dinastia da qual fazia parte já estava governando há mais de 100 anos e descendia dos famosos sheiks do deserto, muitos dos quais ainda dominam em países como os Emirados Árabes. Contudo, nenhum de seus ancestrais conseguira fazer uma união efetiva da região. Por isso, quando Hammurabi começou a reinar, a Mesopotâmia, a Síria, eram mais um tabuleiro de xadrez, onde cada quadrado representava um estado lutando contra o outro. Isto nos dá uma boa ideia dos desafios do novo rei. Governar várias cidadezinhas em conflito, procurando estabelecer paz e evitar uma guerrilha civil. Hammurabi nunca poderia apoiar uma sem a irritação da outra, e cada dia que passava, seu poder parecia mais e mais fadado ao desaparecimento. Aliás, nessa época, o rei não passava de um símbolo proforme que não mandava tanto quanto deveria. O que fez então Hammurabi? A primeira coisa foi instituir a religião no coração do povo. Há até quem defenda que ele era monoteísta, ou seja, adorador de um único Deus, como fazia o patriarca Abraão. Mas, como não conseguiu extirpar o politeísmo, isto é, a adoração de vários deuses, da mente do povo, instituiu pelo menos a certeza de que havia um ser superior a todos os demais deuses cultuados na região. A esse Deus ele chamava de Marduk, o filho unigênito de Enlil. Segundo uma antiga história que Hammurabi dizia ter aprendido de alguém, o deus Marduk salvou seres celestiais lutando contra um ser maligno simbolizado num dragão monstruoso chamado Tiamat. Após sua vitória, ele teria sido aclamado no céu como supremo senhor de todas as coisas. Não é interessante como esta primitiva versão babilônica tem pontos em comum com o que é ensinado na Bíblia? Veja, por exemplo, o Apocalipse 12, versos 7 a 12. Ali relata o que foi revelado a João numa visão do céu. Miguel, que é Jesus, o Filho de Deus, lutou contra o monstro satânico, símbolo do mal, e o venceu, sendo por isso aclamado como o supremo salvador do universo. Há duas maneiras de entender esta similaridade entre os relatos antes de acreditar que tudo seja mera coincidência. A mais comum, anotada por alguns teólogos minimalistas, propõe que a Bíblia seja derivada dessas lendas antigas. Mas antes de nos acomodarmos nesta, que seria uma proposta imediata e simplista, usemos o raciocínio lógico para estabelecer uma outra leitura dos fatos. Supondo que seja verdade que ocorrera uma guerra no céu entre Jesus e Satanás, envolvendo todos os anjos, afinal de contas a Bíblia apresenta isso, e supondo que Adão fora um personagem real, podemos concluir teoricamente que o próprio Adão ouviu essa história diretamente de uma fonte celestial e a contou para os seus filhos. Estes, por sua vez, foram passando a tradição que aos poucos foi sendo modificada pelo acréscimo de mitos e idolatria pagã. Se assim for, o que Hammurabi teria descoberto e tentado implantar em Babilônia eram vestígios da história do grande conflito, que, embora parcialmente deturpada pelas crenças mesopotâmicas, ainda conservava algo do formato original. Hoje, parte dessa tradição verdadeira está preservada na Bíblia Sagrada, que ainda não existia nos dias de Hammurabi. Há detalhes que, infelizmente, se perderam, mas parece que Deus conservou aquilo que era mais necessário
para fornecer dados suficientes à compreensão humana acerca deste conflito e à respectiva salvação da humanidade. Demoraram cerca de 30 anos até que Hammurabi conseguisse ser o senhor de toda a região da Suméria e da Acádia. Durante todo esse período, ele pregara a fidelidade devida ao deus Marduk e a obrigatoriedade em se cumprir as suas leis. Mas a história conta que, após a sua morte, o povo se desviou das orientações por ele dadas e o império, que estava indo muito bem, começou a entrar em decadência. Os estados voltaram a brigar, a idolatria, antes um pouco refreada, agora se acentuava livremente nos meios populares e começou a haver inúmeras rebeliões internas, seguidas de invasões de terra, principalmente pelos hititas e cassitas. Afinal, muito desse comportamento reprovável tinha, por irônico que pareça, uma temática religiosa, pois, afinal de contas, eles representavam a própria vida dos deuses. Isso mesmo, uma vida de bebedeiras, ciúmes e farras era justamente o eco humano do comportamento dos deuses mesopotâmicos. E, como já acentuou alguém, as pessoas não tendem a ser moralmente melhores que os deuses que elas adoram. A essa altura, você já imaginou qual foi o resultado de tudo isso? O povo voltou a ficar desunido, a idolatria voltou também, e em pouco tempo, os assírios dominaram a região, impondo uma terrível ditadura sobre a população em geral. É talvez bem provável que, por antever essa reviravolta do povo, Deus aparecera a Abraão, cerca de 2 séculos antes de Hammurabi, e lhe pedira para abandonar aquela terra, voltando-se para a região de Canaã, que hoje forma parte do Estado de Israel. Tirando Abraão do meio dos caldeus, Deus estava preservando na terra um povo que não desviaria os seus ensinos, as suas tradições, das leis dadas por Deus através de Adão. E um ponto curioso, tanto Abraão como o futuro rei Hammurabi eram semitas, de modo que poderiam muito bem ser primos distantes. E foi desse tronco semita que surgiu o povo hebreu e o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hammurabi parecia perceber que, após a sua morte, reis incompetentes poderiam desviar os súditos dos nobres ideais que ele instituíra. Sendo assim, resolveu gravar em pedra um resumo de suas leis, registrando-as para a posteridade. Para os orientais, pedra sempre é sinônimo de eternidade. Uma cópia dessas leis foi descoberta em 1902 por arqueólogos franceses na cidade de Suzanne. Trata-se do famoso Código de Hammurabi, um enorme obelisco ou estela com mais ou menos 2,25 metros de altura, que hoje pode ser visto no Museu do Louvre, em Paris. Ele possui mais de 250 artigos legais que vão desde delitos contra a propriedade até ao desrespeito aos magistrados. Sua semelhança com muitos itens que seriam posteriormente escritos na Lei de Moisés são impressionantes. Do mesmo modo que faria Moisés mais tarde, Hammurabi também condenava a magia, a cobiça e o homicídio. Esses códigos parecem um tanto severos para nós que vivemos no século XXI e temos uma mentalidade evidentemente ocidental. Em quase todos há a prescrição da pena de morte. Num trecho, por exemplo, recomenda-se que fosse declarado que determinada casa estava em chamas e, nesse momento, se um dos ajudantes para apagar o incêndio fosse flagrado, cobiçando ou roubando um utensílio da vítima, este sujeito seria imediatamente lançado no fogo para morrer queimado com o produto que ele roubou. Se alguém entrasse com violência numa casa e fosse apanhado no crime, seria morto e o seu corpo enterrado na própria casa para servir de lição aos demais. A mais famosa lei de Hammurabi, também registrada na Bíblia e ainda muito citada em nossos dias, é a chamada Talionis Leges, ou Lei do Talião, que você pode não reconhecer com esse nome, mas certamente já ouviu pelo ditado olho por olho, dente por dente. Talionis quer dizer em latim tal qual, e leges, lei. Como o latim é a língua mater do direito moderno, assim ela acabou sendo registrada como talionis leges, ou a lei do tal qual. Ou seja, assim como João fez contra Cláudio, Cláudio pode fazer contra João. Mas não pense que isso era um código 00 do FBI, como nos filmes policiais, com licença para matar.
O que a lei prescrevia era um limite para a vingança. Lembre-se que Hammurabi viveu num contexto em que as pessoas se matavam a troco de nada. Bastava sentir-se agredido para assassinar o outro. Ora, a família do que fora morto planeja vingança contra o assassino. Se o mata, aí já é a vez da outra família querer vingança e assim por diante. Noutras palavras, as vinganças repetitivas não iriam terminar nunca. Por isso a lei é tão incisiva. Se alguém perde um olho, deve ser indenizado pelo culpado, arrancando-se apenas um olho deste. Uma vez que isso fora feito, ambos estão quites e não há mais necessidade de vinganças, pois o olho foi pago. Dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Jesus, no Novo Testamento, porém, dará um sentido muito maior e mais amplo para a lei do talião. Ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, traga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai para os que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 38 a 48. Há algumas lições significativas que podemos tirar da vida e obra de Hammurabi, o rei amorreu. Uma delas seria que, enquanto houve uma direção religiosa, enquanto o povo seguiu acreditando no único Deus e procurando cumprir a sua lei, eles andaram bem. Porém, a partir do momento em que essa ligação foi rompida, a sociedade ruiu. O mesmo se dá hoje. Se não houver um compromisso direto com Deus e sua palavra, de pouco adiantarão os esforços políticos e humanitários para convencer a população a ser boa, honesta e solidária. Lembre-se que foi não somente a consciência e não apenas o dever o bastante para aquele povo. Quantas coisas nós fazemos, mesmo sabendo que estão erradas? O Código de Hammurabi continuou em vigor por muitos anos após a sua morte, mas na prática o povo estava tão distante do seu cumprimento quanto o norte está do sul. As pessoas faziam comentários sobre os seus bons mandamentos, trocavam ideias sobre o que é ou não ético, mas viviam como se as normas fossem apenas para os demais. Não é esta uma situação muito semelhante àquela que comumente nós vemos hoje em dia? Pessoas dizendo com clareza o que deve ser feito, mas ninguém faz nada. Ficam apenas repetindo o óbvio, o que todo mundo já sabe, e na prática seguem o curso normal da maioria dos homens, que é o da transgressão aberta à lei de Deus. Como aconteceu nos dias de Hammurabi, a sociedade de hoje está perdendo a conexão com Deus único e com sua lei. Estão preferindo seguir uma variedade sem fim de gnomos, fadas, mestres espiritualizados, ao invés de adorar ao Criador de todas as coisas. Quando se fala de leis, normas e mandamentos divinos, apelam para sofismas estranhos do tipo: estamos na era de Aquário e cada um deve ser livre para fazer o que bem quer. Ou então, Jesus cancelou a lei no Calvário, inaugurando a graça. Não estamos mais debaixo da lei. É nesta hora que entra em vigor a descrição que Paulo faz dos homens no que ele chama de tempo do fim. Ele disse: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito à religião. Não terão amor para com os outros e serão duros, caluniadores, sem domínio de si, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus.
terão a forma exterior da nossa religião, mas rejeitarão o seu verdadeiro poder. 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Sabe qual é a definição bíblica de pecado? 1 João 3, verso 4, nos responde que pecado é a transgressão da lei. Segundo a tradução utilizada na Bíblia de João Ferreira de Almeida, nós podemos entender o pecado como sendo uma transgressão da lei. Mas vamos tentar aprender um pouquinho do grego, a língua original do Novo Testamento, para compreender melhor o que João quis dizer. Como você sabe, nós já mencionamos, o grego foi a língua escolhida pelo Espírito Santo para usar aqueles homens para escrever as páginas do Novo Testamento. Você também sabe que em português temos os chamados radicais gregos. São partículas aportuguesadas de palavras gregas que passaram para o nosso idioma e são ditas no dia a dia sem ao menos sabermos que estamos falando grego. Por exemplo, nós não chamamos livroteca, o acervo de livros, mas sim biblioteca, porque vem de biblion, que quer dizer livro, no diminutivo em grego. Da mesma forma, ninguém vai a um cirurgião plástico e pede uma gorduspiração, mas sim uma lipoaspiração, que vem de lipos, que quer dizer gordura. Com isso em mente, voltemos a João. Na língua grega original, ele escreveu que pecado é, antes de tudo, anomia. Você sabe o que isso significa? É mais do que transgredir a lei. É viver como se a lei não existisse. A, em grego, é o princípio da negação, como acéfalo, sem cabeça, anorexia, doença de quem nunca tem fome, e nomos é lei, como autônomo, quem manda em si mesmo, e econômo, aquele que segue as leis da economia. Anomia, portanto, seria negar a lei, ou negar que a lei esteja em vigor. E tanto faz negar isto na teoria, como os que dizem que ela findou na cruz, como negar na prática, como os que a reconhecem, mas não a seguem. O exemplo da civilização de Hammurabi está claro para nos servir de lição quanto à importância desses dois pontos: crer no Deus único e cumprir os seus mandamentos. A desconsideração desses dois princípios é danosa e poderá custar muito caro à sociedade e à nossa vida pessoal. Mostre que você tema a Deus e cumpra os seus mandamentos, para que você possa viver melhor. Você certamente jamais se arrependerá de ter tomado esta decisão. Afinal, Deus é a solução para todos os problemas da humanidade, quer sejam problemas atuais ou problemas do futuro. Que Deus abençoe você. Que maravilha que as leis de Deus continuam em vigor. Afinal de contas, se ele revogasse as leis da natureza, estaríamos em perigo. Já pensou? Se fosse abolida a lei da gravidade, sairíamos voando por aí, não é verdade? Se você quiser entrar em contato com o programa Evidências, nos mande um e-mail, programaevidências@novotempo.org.br. Será um prazer atender a sua sugestão, o seu pedido. E na próxima semana voltaremos com mais um programa Evidências, o programa que busca fatos que evidenciam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até o nosso próximo encontro. Este programa tem o apoio